As reivindicações dos povos originários para terem seus direitos respeitados não são um assunto novo, e os inúmeros problemas foram agravados nos últimos anos. Infelizmente, além da perda cada vez maior de seus territórios, as violações passam por preconceito, agressão, falta de acesso à saúde e outros serviços públicos essenciais. Os desafios atuais fizeram com que as diferentes etnias indígenas passasse a se mobilizar ainda mais nas esferas política e social em busca de soluções que vão além dos apoios emergenciais. O que a gente pode fazer por essas causas e quais são as lições que podemos levar para as nossas práticas de doação como um todo? Para falar sobre isso, hoje a gente vai conversar com Kleber Caripuna, coordenador de projetos da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Hoje, infelizmente, estamos sem a estrela desse programa, Roberta Faria. Mas eu sou o Arthur Loubach e eu vou fazer o possível, junto com aqui as nossas colunistas, nossos entrevistados, para fazer o melhor programa. E como os povos originários enxergam a doação, é o tema de hoje do Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui se faz, aqui se doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Segundo os dados de 2020 da Survival International, o Brasil tem cerca de 305 povos indígenas, totalizando quase 1 milhão de pessoas. O governo federal reconhece 690 territórios indígenas, o que abrange mais de 13% do território nacional. A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu uma série de direitos aos povos indígenas. Entre eles estão o direito à posse permanente das terras que tradicionalmente ocupam, o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, a educação escolar multilingüe e comunitária e um sistema de atenção à saúde. Mas apesar de termos tido alguns avanços nas últimas décadas ou algumas décadas atrás, muitos desses direitos não estão garantidos e pior, eles têm piorado nos últimos tempos com a perseguição que muitos povos indígenas têm sofrido por interesses secundários a esses que delimitaram, esses cuidados na Constituição. E além disso, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, traz uma falha, na verdade. O título do capítulo que trata dos povos indígenas na Constituição é dos índios, termo que se repete em várias partes do documento. E a Rafa Carvalho vai explicar aqui por que essa palavra não é a mais adequada para se falar dos povos originários. Oi, pessoal. Vamos para mais um glossário? Vou dar um contexto. Em 2019, a primeira deputada federal indígena eleita aqui no Brasil, a Joênia Wapichana, apresentou um projeto de lei que propunha fazer uma mudança bem importante. Ao invés de Dia do Índio, o dia 19 de abril passaria a se chamar Dia dos Povos Indígenas. Ela explicou que a palavra índio traz um sentido de estigma, quando a data deveria, na verdade, ressaltar o valor dos povos originários para a sociedade. O termo índio, para quem não sabe, surgiu porque Cristóvão Colombo, quando chegou ao continente americano séculos atrás, acreditou que estava nas Índias. E ele então nomeou assim, genericamente, todos os povos que habitavam aqui. Todo mundo aqui deve ter ouvido essa história na escola, né? Ou seja, além de ter nascido de um equívoco e estar nas nossas salas de aula, essa palavra reduz de maneira significativa a diversidade de etnias dessa população originária. Além disso, ela vem carregada de preconceito, como de que esses povos seriam selvagens. E com o tempo, o termo ainda ganhou mais conotações pejorativas, sendo associado até mesmo à preguiça e ao atraso. O escritor indígena Daniel Munduruku lembra que a palavra tem força. Para ele, o termo índio é, de certa forma, um apelido, e apelidos podem ser destruidores também.
Ele também critica o uso da palavra tribo para se referir a etnias, porque ela significa apenas a parte de um povo. Já o termo indígena tem como significado aquele que é natural do lugar em que vive, que está ali antes dos outros. Além disso, a palavra valoriza a ideia de que cada povo originário é único, reconhecendo o peso da identidade de cada um deles. Ficou claro? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até mais! Obrigado, Rafa. Bem importante esses esclarecimentos. Seguindo aqui com a nossa pauta, em maio deste ano, a senadora Cátia Abreu divulgou o vídeo pedindo doação de, abre aspas, roupas usadas, camiseta de propaganda e lençol velho, fecha aspas, para serem entregues a indígenas da etnia Craô, no Tocantins. Entre diversas manifestações de repúdio à ação da parlamentar, o Instituto Indígena do Tocantins divulgou uma nota afirmando que os povos originários não precisam de caridade, mas sim de políticas públicas que protejam seus territórios, sua cultura e sua vida. A Rafa citou aqui na explicação dela o Daniel Munduruku, e numa entrevista ao site G1, ele disse uma coisa muito importante nesse sentido, abre aspas, identificar os diferentes povos indígenas significa garantir a eles direitos e políticas específicas, não políticas genéricas, fecha aspas. A gente conversou com o Adriano Caripuna, líder indígena do povo Caripuna de Rondônia e estudante de Direito, e ele também falou um pouco sobre essa importância e atenção, às políticas públicas para os povos originários. O povo caripuna, desde 2018, vem sofrendo um ataque nos seus territórios com relação sobre o desmatamento. E o nosso território caripuna é um dos territórios mais devastados do Brasil. Nós precisamos de apoio, muito apoio. Esses apoios podem ser financeiros, pode ser também na divulgação das nossas lutas e cobrar do governo, ou seja, do Estado brasileiro, que cumpra com seu papel no que está escrito na Constituição, direito do cidadão, na política pública de educação, na política pública de saúde, na política pública de acessibilidade das universidades, na política pública de implantar laboratórios de informática para os indígenas, dar manutenção nas nossas estradas e incentivar a economia indígena, respeitando a natureza, sem degradação e sem desmatamento e sem poluir o ar e sem poluir os rios. É isso que falta, que o governo brasileiro precisa cumprir com seu papel no que está escrito na Constituição. O Adriano é recorrentemente convidado a falar em grandes eventos, inclusive importantes fóruns mundiais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Há um ano, ele lançou um livro chamado Da Floresta para o Mundo, onde fala sobre os desafios de viver na cidade e a ameaça constante de invasão aos povos indígenas. Ele também contou para a gente aqui, na entrevista que a gente fez com ele, que é a solidariedade na visão do povo caripuna e sobre a experiência com ações de doação da sociedade civil. A solidariedade para nós, povo indígena caripuna, é respeito um ao outro. Além disso, respeitar a natureza, respeitar toda a biodiversidade. E esse respeito se começa de uma forma que nós pedimos licença à natureza quando nós vamos caçar, pescar e colher fruto. Ou seja, nós só podemos abater o animal silvestre que é da nossa cultura ou colher fruto da nossa cultura e também pescar, fazendo pesca tradicional, só podemos pegar aquilo que nós vamos consumir para que não vire pesca predatória, caça predatória e também não destrua as árvores de fruteira, porque nós temos respeito com a natureza para que futuramente essa mesma árvore e essa mesma espécie de peixe e de animais ainda tenha para futuras gerações e até mesmo para o ano seguinte. Além disso, nós decidimos coletivamente a política de estratégia em defesa da nossa luta e de toda a integridade física, cultural e territorial do nosso povo. E essa decisão é decidido coletivamente dentro do povo, porque não pode ser unilateral, ou seja, uma pessoa só não tem decisão para decidir o que é bom para o povo. Até mesmo é conversado entre o cacique e os líderes e com toda a comunidade da aldeia.
Nós, caripunas, temos experiência sim de doações, mas essas doações não foram direto, ou seja, teve um intermédio de parceiros para chegar doações até o nosso povo, ou seja, na nossa comunidade. E essas doações tem que ser através do representante, na qual eu faço parte como representante do povo caripuna. Entrar em contato comigo ou com alguém da nossa representatividade que seja do próprio povo. Bom, acho que o Adriano trouxe pelo menos duas questões muito importantes aqui, né? Uma é que a gente precisa ficar atento quando vai fazer uma doação para saber se esses recursos realmente estão indo até a ponta, né? Existem muitas organizações, dada a distância entre os povos das cidades e os povos indígenas, que muitas vezes se colocam como intermediários, não necessariamente de forma lícita, né? Então isso é um cuidado que realmente tem que ser tomado para garantir que os recursos estão sendo aplicados corretamente. Outra coisa que ele destacou é que a gente pode aprender sobre solidariedade com o povo indígena, com os povos indígenas, né? No caso dele, o povo caripuna. Quando ele fala sobre o respeito ao outro, respeito à natureza, o pensar nas gerações futuras e também na coletividade, ele está falando de questões universais e que, da mesma forma que a gente tenta ensinar coisas para os povos aculturados, a gente deveria aprender com a cultura deles também, né? Tudo isso são aspectos que a gente tem que ficar mais atento no nosso dia a dia e quebrar um pouco a ordem que foi estabelecida lá atrás por essa relação metrópole-colônia e que, de alguma forma, a gente segue até hoje, né? Isso está muito ligado ao conceito de Sumac Calçai. Eu espero que eu tenha falado corretamente, mas a tradução livre é bem viver. Essa é uma expressão originária da língua Quichua, idioma tradicional dos Andes, e até entrou na Constituição do Equador em 2008. O economista e político equatoriano Alberto Acosta explica no seu livro dedicado ao tema que a ideia do bem viver está diretamente atrelada aos saberes e às tradições indígenas. É um processo que reúne os principais conceitos, experiências e práticas dos povos originários para tentar construir, entre outros tipos de sociedade, essa ideia, né, mais comunitária, de uma relação mais harmônica entre as pessoas e a natureza, né? É algo que a gente, conforme a dita civilização evolui, a gente vai perdendo, temos que concordar. É bem diferente do modelo de desenvolvimento que a gente vê imperando, né, nas grandes cidades, que seguem uma ordem mais capitalista direta, que é uma ordem de desconexão da natureza e de aumento das diferenças entre os cidadãos, né, perda de conexões humanas, né, que o Alberto Acosta traz ali, é uma relação de muito mais harmonia, né, é enxergar os recursos naturais não como insumos para a produção de bens descartáveis, mas sim entender o planeta como um instrumento ou um organismo vivo do qual a gente faz parte e que não faz sentido, se a gente quiser que ele tenha uma vida longa, a gente querer dominar, controlar e mudar processos naturais de renovação. Esse tema foi também levantado pela Joelma Lopes, da comunidade Carão, região da Reserva Extrativista Tapajós, Arapiuns. Essa comunidade é uma das beneficiadas pela organização Saúde e Alegria, parceira da MOL há muito tempo, organização que eu respeito e admiro muito. Eles atuam na Amazônia desde 1987. A Joelma falou sobre os avanços que a comunidade conseguiu com as doações e o que ainda falta. A comunidade ela já costuma receber, né, algum tipo de doação assim, através do projeto Saúde e Alegria, né, e parceiros. E hoje, graças a Deus, a nossa comunidade ela avançou em questões assim de infraestrutura, né, sobre muitas coisas que não tinha, principalmente água e luz. Hoje nós temos, né? Porque ganhamos assim, através de doações. Eu poderia dizer que tem muitas coisas, né, que o povo pode aceitar como doação, mas eu vejo assim que seria muito bom que as pessoas de fora cheguem nas comunidades e procurem conversar com o povo da comunidade sobre o valor que nós temos aqui, porque
Eu costumo sempre dizer na minha comunidade, nós somos um povo rico e nós não sabemos explorar a nossa riqueza, né, que nós temos. Porque graças a Deus nós moramos num lugar privilegiado, onde nós podemos plantar, onde nós podemos criar, onde nós podemos gerar a nossa renda sem derrubar a floresta. Porque eu sou uma pessoa que eu luto muito pela floresta viva e eu procuro muito conversar com as pessoas assim, né? Vamos cuidar do nosso chão, vamos cuidar da nossa floresta, que ela serve tanto para nós, quanto para as outras pessoas que estão lá fora. No outro lado do mundo, se a gente preservar a floresta, vai servir tanto para nós e tanto para as outras pessoas que estão bem longe da gente, né? E o que a gente pode aprender com os povos originários sobre doação? Esse é um tema, vocês vão ver que a gente trouxe na entrevista que a gente fez com o Kleber também, mas aqui a Joelma fala sobre o assunto. É a questão da partilha, né? O povo da nossa comunidade, ele é muito solidário, né? Com as outras famílias que a gente vê que necessitam. Porque tem algumas que já têm mais, assim, uma condição, né? Um modo de viver bem. E tem aquelas outras famílias que não têm a mesma oportunidade, né? Que todas as famílias, algumas famílias têm. A gente procura dividir com essas famílias também, né? Então é uma doação que existe na comunidade entre os comunitários. Bom, acho que a gente aprendeu bastante coisa aqui nas 2 sonoras que a gente teve, mas agora a gente vai aprofundar alguns assuntos que já foram levantados ali, conversando com uma liderança muito esclarecida e muito importante na defesa dos povos originários, que é o Kleber Caripuna. Ele é uma liderança indígena do povo Caripuna, do Amapá, que atua na luta do movimento indígena há mais de 20 anos. Atualmente, o Kleber é o coordenador de projetos da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e liderança de base da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Mas eu já peço de antemão uma desculpa aí, porque a gente estava num lugar meio barulhento, foi meio improvisado para conseguir essa entrevista com o Kleber, e como o que ele tem a falar é bem mais importante do que um eventual ruidinho que atrapalha um pouco no entendimento, a gente resolveu manter e acho que está dando para ouvir bem. Kleber, eu queria começar trazendo aqui uma visão de fora, reconhecendo o meu lugar aqui, né, de não representante de qualquer população indígena, né? Portanto, coloco aqui uma visão de fora, mas a gente nota que a gente está vivendo um momento que, ao mesmo tempo em que as populações originárias estão sofrendo graves ataques, covardes até, podemos dizer, a gente vê, ao mesmo tempo, jovens lideranças indígenas, talvez até como uma forma de reação, aparecendo mais, né? Então, até nas novas mídias, a gente vê nas redes sociais representantes de povos originários em evidência. Queria que você falasse um pouco desse panorama. Você nota que tem, de alguma forma, um aumento do interesse pelos povos originários nesse momento que a gente está vivendo? De fato, acho que assim, o contexto que os povos indígenas vivem hoje, né, suscita a gente se articular e traçar diversas estratégias, né, de atuação. Né, o movimento indígena é um movimento histórico já bastante antigo, né, datado dos anos 70. De lá para cá, as lutas, a partir das lideranças indígenas mais tradicionais, né, mais antigas, né, veio trazendo várias conquistas. Né, com o passar do tempo também, na sociedade em geral, veio acompanhando e traçando as lutas, né, e se adequando, né. E com isso, né, principalmente, né, mais recentemente, principalmente após a chegada dessas tecnologias todas, né, junto ao meio também dos povos indígenas, né, tem pessoas até costumam falar muito, o índio está com celular, o índio está com carro, o índio está com smartphone agora, né, deixou de ser indígena. Pelo contrário, né, é mais indígena ainda e se adaptando, se associando a novas formas de atuação, né, e usando essa tecnologia para o bem, né, para a luta do próprio movimento. E com isso surgem também, né, os jovens indígenas, né, a juventude, que vem fazendo também um belíssimo trabalho. A gente tem hoje, né, dentro das diversas formas de organização social, né, diversas formas de estruturas orgânicas de organização do movimento indígena, desde as organizações, né, locais, lá na comunidade, lá numa determinada aldeia, né, as organizações a nível de estado, né, que o movimento indígena tem, né, em determinadas regiões, né, organizações que representam os povos indígenas a nível de um estado, né, da federação, assim como organizações que representam a partir de uma grande região, né, no meu caso, que eu venho da região da Amazônia, né, a COIAB, né, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira,
faz esse papel de articulação do movimento indígena amazônico, e a própria PIB, a nível nacional, né, a articulação dos povos indígenas do Brasil, né, vem nesse grande esqueleto de organização do movimento indígena, né, fazendo uma atuação muito forte na área de comunicação, né? E com isso potencializando muito a atuação da juventude indígena. Para a gente hoje, a gente costuma falar que são as lideranças da mídia, né, dentro do nosso meio do movimento indígena. Então a gente tem as diversas formas de liderança, né, de atuação dentro do movimento, que perpassam desde a liderança, né, lá do pajé, né, numa comunidade, né, da liderança política, né, que às vezes não é um cacique, não é uma liderança da organização, mas uma liderança expressiva na região, né, que é tido como uma liderança política, as próprias lideranças que estão à frente das organizações, a liderança nossa mais tradicionais, né, os anciões, né, os velhos, né, que conseguiram trazer essa luta até aqui, e as lideranças mulheres, né, jovens, né, de comunicadores indígenas que estão agora aí despontando e trazendo uma nova forma, né, de mesclar aí essa luta do movimento indígena nesse olhar mais das tecnologias, das redes sociais, então trazendo aí, né, um novo arranjo para essa organização do movimento, para essa luta do movimento. Então acho que é super importante, tem várias, inclusive influências indígenas, né, vários aí que trazem temas que são do movimento indígena, temas que é do convívio, né, da comunidade de determinado povo, né. Então tem alguns que trabalham, né, temas específicos, né, que de uma certa forma acabam se associando no todo a esse conjunto dos povos indígenas, né, do movimento indígena, para trazer tanto para a sociedade em geral mais informações e mais fidedignas em relação aos povos indígenas, e trazer também as pautas das nossas lutas, né, de reivindicação de direitos, né, a luta do movimento indígena. Perfeito. E daí, com o aumento desse interesse, do tema vir à tona, daí trazendo aqui para o tema do nosso podcast, né, que é a cultura de doação, como você nota a questão do aumento das doações para organizações lideradas por povos indígenas, né? Existem algumas que são de apoio indireto, né? Então são organizações de saúde, que levam saúde a comunidades, mas tem aquelas que são, né, como você representa, organizações que são lideradas pelos povos originários mesmo. Você nota um aumento também do apoio nessa questão da filantropia a essas organizações, ou tem entraves ainda, né? Das pessoas que estão acostumadas, ou onde está o dinheiro para fazer essa transição dos recursos para as organizações sociais legitimamente indígenas mesmo. Esse é um tema, inclusive, que eu gosto bastante, até pela minha atuação hoje dentro da PIB, né? Trabalhando na coordenação de projetos da PIB, né, e fazendo um pouco essa articulação com parceiros, aliados, né, simpatizantes, né, militantes também da causa indígena. Bem, eu acho que assim, avaliando um pouco o tempo que eu acompanho, eu considero positivo um crescimento de sensibilidade, né, da filantropia, seja ela nacional, mas muito mais internacional. A gente ainda tem ainda um certo déficit nas doações nacionais, né, para os movimentos sociais em geral, né, falando aqui do movimento indígena, né, mas é um déficit ainda muito grande, né, dentro, né, do Brasil. O apoio, né, às causas sociais a gente tem sim recebido apoios, né, seja individuais, né, de pessoas, seja de instituições, seja via a forma de projetos, né, mas também voluntariamente. A PIB mesmo, né, tem no seu site, né, uma plataforma, assim como a COIAB também, né, tem uma plataforma de doações, né, que estimula, né, as pessoas a doarem para a causa, para a luta do movimento indígena, mas eu considero um crescimento ao longo, né, dos tempos, né. A gente, só para ter um exemplo, e também é uma questão que oscila muito, né, a partir das relações do Estado brasileiro, a partir das relações da sociedade nacional, da sociedade internacional, com o que está acontecendo no mundo, né. Então, só para ter um exemplo, por exemplo, ano passado, quando nós retomamos as mobilizações presenciais, o movimento indígena, né, a partir da PIB, né, realizou ali no mês de junho o Levante pela Terra, realizou em agosto o acampamento Luta pela Vida, né, e na sequência veio a Marcha das Mulheres Indígenas. No ano passado a gente teve um salto de doações a partir da plataforma do site da PIB e de doadores, né, parceiros, aliados, né, diretamente para as lutas, para as mobilizações, a partir, claro, de toda uma estratégia de mídia, né, de marketing, de comunicação feito pela nossa equipe. A gente teve um crescimento de doação muito significativo em termos de números, né, para as mobilizações, em relação a esse ano para o acampamento Terra Livre que a gente fez no começo do ano, em abril, né?
Então, só para ter uma ideia, o nosso salto de 2020 para 2021, em termos, claro que 2020 está falando ainda de um ano de pandemia, né? Mas pegando o cenário de 2020 mesmo, né, para 2021, a gente tem um salto de mais de 200% em termos de doação para 2021. Isso tem uma queda depois, né, para mais da metade, na verdade, em 2022, no acampamento, no acampamento Terra Livre, de não conseguir quase, né, doações para manter o acampamento funcionando, né? Tanto é que a gente veio depois, né, fazer diálogos com parceiros, aliados, para poder ter doações mais diretas, né, para a gente conseguir pagar, né, o que a gente tinha se compromissado aí com os fornecedores, né, para o acampamento Terra Livre. Mas e teve uma oscilação. E a gente associou muito isso, né, quando eu falo de isso está muito relacionado com as coisas que acontecem no mundo, né, e principalmente no Brasil. 2021 era um ano crucial para os povos indígenas, né, retomando ali o julgamento do marco temporal, né, no Supremo Tribunal Federal, né, que é essa questão do debate sobre o direito territorial dos povos indígenas, né, está em pauta ali no Supremo. Né, fizemos uma campanha em cima disso, né, para o acampamento Luta pela Vida, principalmente, e sensibilizou muito a sociedade nacional e internacional. Já para o acampamento Terra Livre, e aí já com a guerra da Ucrânia já em curso, a gente associou que a filantropia se voltou muito, né, para os refugiados da guerra da Ucrânia, né, trazendo muito esse cenário aí de solidariedade, né, aos refugiados ali da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E a filantropia baixou, e as doações baixaram bastante, né, em termos de mobilização, né, em termos de manifestação, como foi o caso do acampamento Terra Livre. Mas, mesmo tendo essas oscilações, a gente considera muito importante essa parte de relação, né, da filantropia e poder captar, né, seja com doadores individuais, né, seja com comunidades. A gente tem experiência também, por exemplo, no ano passado, de pessoas, né, na Europa que formaram grupos, né, e foram captando doações entre amigos, né, no seu círculo de amizade, e somaram aquele montante de doação e enviaram para dentro do site da PIB de doação, sabe? Ou enviaram diretamente para uma conta bancária destinada pela PIB, enfim. Então, tem esses movimentos também que acontecem de acordo com, né, o que a gente chama de mobilização, né, o que a gente pauta ali de mobilização. Legal. Eu queria trazer um negócio que você tocou aí, Kleber, que é esse paralelo que você fez da guerra na Ucrânia, o aumento das doações para imigrantes, né, refugiados, né, ou projetos que envolvem essa temática, né, em um contraponto aos povos originários, né? De certa forma, assim, indo direto ao ponto, você acha que para os povos brancos, os povos da cidade, é mais fácil, dada a desconexão com a natureza, com os povos originários, tudo, é mais fácil se colocar no lugar do imigrante e entender a sua dor do que dos povos originários do seu próprio país até, né? Como eu queria que você comentasse um pouco essa questão da comunicação, da dificuldade que vocês têm de se comunicar com os povos que não conhecem o contexto onde vocês vivem, né? Nem geograficamente, nem culturalmente, muito bem, afinal o país não estimula muito essa conexão, e o quanto que isso dificulta a captação de recursos, né? Eu considero um pouquinho disso, mas eu acho que é muito mais pela sensibilidade de cada causa, a cada momento, né? A gente está falando agora do exemplo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também, por exemplo, teve o caso das enchentes, né, recentemente, né, Pernambuco, enfim, outros estados, Minas, enfim, outros estados também com enchente. Então, isso sensibiliza muito, né, até a gente, né, do movimento indígena, povos indígenas, enfim, ajudamos, né, doamos quando tem essas catástrofes, né? A gente está falando de Brumadinho há um tempo atrás, né, onde povos indígenas também foram atingidos. Então, depende muito dessa situação, né, de momento, né? Eu acho que, assim, o povo brasileiro em geral é um povo solidário, né? É um povo doador, né? Isso está no DNA do povo brasileiro, né? Da grande maioria, graças a Deus, né? Agora, é claro, essa conexão do nosso próprio povo brasileiro com os seus povos originários ainda precisa avançar muito, sabe? Conhecimento, sabe? A realidade, entender, né, as pessoas, né, a grande maioria, a grande enorme maioria ainda, né, olha os povos indígenas como povo único, né, fala em índio, né, é tudo igual, é tudo do mesmo jeito, é tudo da mesma língua, é tudo da mesma cor, da mesma pele, enfim. E isso precisa ainda ser desmistificado. Isso tem a ver, claro, com políticas públicas de informação do próprio Estado, né? Acho que
a gente iniciou, inclusive com luta do movimento indígena, né, no começo dos anos 2000, um debate que era para integralizar nas escolas, né, a verdadeira história indígena e afro-brasileira. Né? A gente conseguiu avançar com a criação da lei, que agora não me recordo o número, que depois foi revogada, sabe? Então começou a se produzir, inclusive até alguns materiais escolares para utilização nas escolas, com essa desmitificação do povo indígena. Né? E também alguns materiais da escola começaram a trazer número de povos, né? Então, quantos povos são, né? Quantas línguas indígenas existem, sabe? Em que região do Brasil, né? Traçando ali um desenho do mapa do Brasil nesse material, onde esses povos estão localizados. Né? Então, começou-se a ter uma mudança de informação, né? Isso passa por formação, né? Informação para formação. Então, essa geração toda que está aqui hoje ainda foi muito educada na forma antiga, né, de ensinar sobre os seus povos originários, o que precisa ser mudado gradativamente. Então tem sim a ver um pouco com essa relação. E outro problema também é a própria falta de políticas públicas, o ataque mesmo aos direitos dos povos indígenas, que muitas das pessoas, por não entender, por exemplo, por que o movimento indígena, né, por que os povos indígenas estão mobilizando em Brasília, estão badernando, né, estão fechando as ruas, para quê? Estão marchando para o Congresso, para o Supremo, para quê? É claro que isso tem a ver muito com o contexto, com o cenário, né? O cenário atual, né, de relação com este atual governo no Brasil não é um dos melhores. Fora isso, essas pautas de luta, né, que a gente vem fazendo, né, medidas que estão tramitando, né, no Congresso Nacional, que é anti-indígena, né, contra os direitos indígenas, né, políticas públicas que foram paralisadas. Então, informes, né, a gente faz muito isso, né, nas nossas redes sociais, né, no nosso site, enfim, nas nossas divulgações, só que isso chega muito pouco, né, para a grande maioria da sociedade, que às vezes abre uma página, tem até um interesse, tem até uma sensibilidade com o povo indígena, até conhece um pouco, mas não está conectado, né, essa coisa da militância, né, às vezes não precisa nem ser militante, mas se é sensível, né, e consegue, isso tem tudo a ver também com a doação, né, que se você sensibiliza, né, para a pauta, para a luta, você consegue sensibilizar até mesmo doadores, né, pessoas que vão se tornar doadores para o seu movimento. Mas é claro, dependendo da situação, o povo brasileiro, como é muito solidário, atua em determinadas causas. Um exemplo disso foi no ano passado, né, quando eu falei que a gente teve um crescimento muito gigantesco. Enfim, foi o primeiro movimento social que já no período de amenização da pandemia, né, ano passado, né, foi para a rua e colocou 6 mil indígenas em Brasília, né, e com uma pauta de reivindicação, né, contra o marco temporal, demarcação territorial, né, das terras indígenas e uma estratégia de campanha, de publicação, de publicização que a gente fez, que atraiu muito a sociedade, né? Tanto doação no Brasil como doação internacional, que conseguiu, né, trazer. Mas acho que a gente precisa avançar mais ainda nessa coisa da informação junto à nossa sociedade brasileira mesmo. Ô Kleber, o papo é muito bom, mas para a gente encerrar essa parte aqui da entrevista, eu queria que você dissesse que a gente fizesse um exercício de inverter um pouco o fluxo da informação e dissesse o que a gente do lado de cá tem a aprender sobre colaboração, sobre doação, sobre filantropia, com essa cultura aí tão antiga e tal, daí pelo menos do povo que você representa, que tem uma tradição aí de tão comunitária e de tanta troca, né? O que você diria sobre isso pra gente? Eu acho que assim, a gente, foi até interessante você fazer essa pergunta, e aqui um dia desse a gente estava até debatendo sobre isso, né, que era, vamos, a gente estava organizando agora um evento, que é a Assembleia, né, a COIAB está realizando agora a sua 13ª Assembleia, uma Assembleia, né, dos povos da Amazônia, enfim, vai acontecer aqui no Amapá, no estado do Amapá, e a gente conversando um pouco sobre, principalmente os povos de difícil acesso, ou mesmo povos de isolamento voluntário, né. Para a gente, a política de doação, né, a política de troca, né, é muito forte ainda em vários povos, né, mesmo os contactados já há bastante tempo, né, mesmo, e principalmente os que ainda estão de recente contato, ou mesmo os que estão em isolamento voluntário. Né. O trocar de uma mandioca com uma farinha já beneficiada, né, o trocar de 1 litro de tucupi com 2 peixes que eu pesquei, né? Então a relação monetária, né? A relação econômica é outra, sabe? Então acho que se a gente conseguisse trazer, que às vezes as pessoas falam, lancei uma campanha de doação, é doação de dinheiro. Talvez a gente começar a criar canais
que a doação ela possa ser... A gente viu isso muito agora na pandemia, né? Muitas empresas, muitos agentes, né? Doando máscara, doando álcool em gel, doando alimento, sabe? Acho que assim, se a gente conseguir... A gente trabalha isso muito no acampamento Terra Livre, sabe? Quando a gente lança a campanha de doação nossa, não é apenas arrecadação financeira, que claro é importante para pagar as contas do acampamento, mas chega muita doação de materiais, agasalho, sabe, sapato, alimentos diversos tipos, cadeirinha de bebê, absorvente, fralda para criança, sabe, muitas coisas, não saberia nem agora listar quanto que chega de doação de material, que acho que é a política que o povo indígena ensinou. Eu posso dizer assim que ensinou, que é essa política de troca, né? A economia da troca. Acho que isso é bem interessante. Quando eu estava falando que a gente estava brincando um dia desse, né, que aí o pessoal, a gente estava comentando, vamos resolver o problema do pessoal do Parque do Tumucumaque, que é uma terra indígena aqui, vamos chegar lá com, sei lá, um exemplo, com R$5.000 para eles, para ajudar eles. Mas a gente não vai ajudar. O que eu vou fazer com R$5.000 lá na comunidade, que só o acesso é só aéreo, você não tem como sair da comunidade? O que eles vão fazer com R$5.000 lá? Agora, se a gente leva já, sei lá, eles estão precisando de um motor de polpa, né, para o barco deles. Você chega já lá com o motor comprado, muito mais utilidade vai ter do que os R$5.000 ou os R$10.000 que você possa levar. Então, acho que conseguir trazer para essa política de filantropia, que a parte financeira é importante, mas às vezes não é o necessário, né, o suficiente, acho que a gente conseguiria captar e trazer mais ideias, né, de doações para a sociedade, para os movimentos em geral. Muito bom, Kleber. Muito obrigado. Realmente, acho que a gente tem muito a aprender com essa cultura mais colaborativa, né? Às vezes o dinheiro aqui se vira só cifra e elas se perdem no ar, né? Queria convidar você agora a participar de um exercício que a gente tem aqui no todos os episódios, que é uma hora que você deixa um pouco o seu lugar de liderança das organizações que você representa e fala um pouco como indivíduo, né? Solidário, filantrópico e tudo, que a gente vou te fazer 5 perguntas, e é tipo um ping-pong aqui. Faço a pergunta e você responde assim com a primeira palavra e tal que vier na cabeça, tá bom? Deus do céu, sou ruim que sou de ping-pong, vamos. Vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente, Kleber? Acampamento Terra Livre. Legal. Bom, a próxima é facílima. Qual que é a sua causa do coração? Movimento indígena. O que você doa que não é dinheiro? Dedicação, participação. E aí eu queria agora que você citasse um projeto ou alguma iniciativa, além das que você representa, né, que as pessoas deveriam conhecer mais, que são projetos sérios, que você conhece bem e gostaria que as pessoas conhecessem mais. Acho que muita gente conhece, mas da CUFA, eu admiro, tenho muita admiração ao trabalho da CUFA. Eu também. E como daí a última pergunta aqui a mais difícil quando você vai convencer alguém a doar, a apoiar um projeto social, qual que é o primeiro argumento que você usa? Aquele que é o argumento matador. Sensibilização, enfim, luta por direitos. Perfeito. É isso aí, Kleber. Muito obrigado. Enfim, sinta-se convidado para participar sempre aqui do programa. Sempre que você tiver novas campanhas e tudo, avisa a gente aqui, as portas vão estar sempre abertas para você, tá bom? Eu que agradeço a todos, né, um bom trabalho para todos nós. Seguimos na luta. Obrigado. Bom, excelente papo com o Kleber. Realmente esse é um tema que a gente precisa tratar mais aqui. Teremos oportunidade de falar mais sobre isso na próxima temporada. Podem esperar que esse tema vai estar mais presente. Mas agora, já que vocês estão cansados de ouvir a minha voz já, eu vou chamar aqui a nossa colunista Duda Schneider, que vai tratar de um assunto que foge um pouco aqui da pauta, mas de alguma forma está relacionado, porque fala de filantropia. Duda, o que temos hoje no quadro Merchando Bem? Oi, gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Merchando Bem. A dica de hoje é de um aplicativo chamado Food to Save, que conecta estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a consumidores engajados em evitar o desperdício de alimentos. E, claro, em economizar e ajudar a reduzir a fome no país. Funciona assim. O estabelecimento seleciona os itens excedentes para a montagem de uma sacola surpresa e disponibiliza para resgate na plataforma com até 70% de desconto do valor original. O consumidor compra sua sacola e pode escolher fazer a retirada ou receber por delivery. E também é possível que o consumidor escolha uma doação direta para a ONG Banco de Alimentos.
Ao invés de receber os seus produtos, você faz a doação e a Food to Save doa 2 pratos de comida de 500 gramas a pessoas em situações de vulnerabilidade. Em ações anteriores, como as ONGs SP Invisível, Gastromotiva, Entregas por SP e SESD, eles já doaram o equivalente a mais de 7 mil marmitas. Você pode acompanhar os resultados na página da Food to Save no Instagram, @foodtosavebr, ou no site www.foodtosave.com.br. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima! Bom, conversas muito boas. Obrigado, meus colunistas, aqui por me apoiarem aqui na minha solidão da apresentação hoje. Roberta faz muita falta. A gente está indo agora para o encerramento desse episódio. Só queria trazer, antes da gente terminar, um termo que é interessante, que foi criado pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que é um termo bem complicado, mas que não é tão difícil de entender. A palavra é epistemicídio. Para quem não sabe, isso significa a destruição dos saberes locais e a inferiorização do outro. Eu acho que aqui é um pouco do que se trata. Vejo que a gente tem uma cultura do lado de cá. Na verdade, na minha ancestralidade, eu tenho um pé indígena, né? Minha avó, descendente 3 gerações para frente de povo indígena, e do lado do meu avô, também de algumas gerações para frente, mas de imigrantes alemães. Essa junção bem brasileira. Mas eu até olhando por esse lado e até por esse lugar, que é o único que eu acho que eu tenho de lugar de fala para falar sobre esse tema, por isso não vou me alongar muito aqui, eu noto que a gente sempre, mesmo na minha família, uma família pobre, né, que nunca aprofundou muito a sua ancestralidade, mas a gente sempre deu muito mais atenção para o lado imigrante, para falar que nós éramos alemães de alguma forma, mesmo porque a cidade de onde eu venho é uma cidade onde a colonização alemã e suíça imperou, do que do outro lado, que provavelmente é uma cultura que nos trouxe muito mais do lado indígena da minha avó. Eu fui tratado ali de tratar machucados com infusões, chás para curar qualquer tipo de doença. Minha avó plantava de tudo, tinha um conhecimento da terra, mas mesmo assim a gente foi criado para desprezar um pouco isso, como se isso fosse normal e que não tivesse importância, e buscar loucamente as raízes do outro lado, tentar entender quem eram os alemães que nos trouxeram até aqui. É um pouco disso, eu acho que o Boaventura está falando, e a gente deve atentar para isso, né? Vale a gente lembrar que quando os primeiros europeus chegaram no Brasil, já tinha 11 milhões de pessoas aqui, né? E eram povos indígenas, né? Hoje a gente não tem nem 1 milhão. E ainda assim, está bem difícil para eles conseguirem manter um quinhãozinho ali de pouco mais de 10% do território que eles tinham integralmente. Para ter uma ideia, no primeiro século de contato dos europeus com os povos daqui, 90% dos indígenas originários aqui foram exterminados, e desde então eles vêm lutando para sobreviver. Então, enfim, eu não posso aprofundar nos temas aqui, porque eu não tenho nem conhecimento para isso, por isso a gente trouxe convidados tão entendedores do assunto. Mas a gente gostaria muito de ouvir vocês, seja os representantes aí dos povos originários que eventualmente ouvirem esse programa. Críticas construtivas são muito bem-vindas e, claro, temas relacionados a esse assunto que a gente pode explorar em episódios futuros, né? Quem quiser falar com a gente pode entrar em contato pelo Instagram, lá no @InstitutoMOL, ou pelo LinkedIn, e a gente promete responder todas as comunicações que chegarem. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, da Ambev, com a divulgação do Infomoney. Esse episódio teve a produção da Mônica Herculano, o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques, a arte é da Glaucia Ribeiro, todas elas do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da editora MOL, e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. Até mais, gente!